Então, boa noite a todos novamente. Vamos dar início do nosso mês com Jesus. Este mês, pelo menos este mês, vamos lembrar um pouquinho mais do nosso Senhor. E hoje, então, nós vamos falar sobre o pão da vida. Está em João, capítulo 6. E que o Senhor nos ampare. Então vamos lá, vamos ver o que é pão, né? O que é que nós entendemos por pão? Pão, no sentido físico, é um alimento para o corpo. E o pão, ele é feito a partir de 4 elementos bem básicos, que é o trigo, o fermento, o sal e a água. Bem básico. E a época de Jesus, o pão era um alimento básico também, era o alimento do dia a dia. Todas as casas, todas as famílias tinha o pãozinho diário, né? Fazia-se o pão diariamente. E para que se fizesse o pão, havia também a plantação de trigo, havia aqueles que plantavam o trigo e processavam para chegar no pão. Então, trigo, fermento, sal e água são a base do pão que alimenta o corpo. E nós vamos ver isso em várias parábolas de Jesus. A parábola do joio e do trigo é bem clara, aonde ele fala de plantação de trigo e de joio. Vamos ver também na do semeador. A parábola do semeador é o pai, é o criador semeando. Agora, a semeadura é só trigo. Deus não semeia joio, Deus só semeia trigo. Nós somos o trigo de Deus. Nome de um dos livros da Amélia Rodrigues, Trigo de Deus. O joio, quem semeia é a criatura. Por isso, a semeadura nossa, ela é livre, né? Mas temos que colher. Porque podemos plantar tanto o trigo quanto o joio. Porém, o Criador, ele só semeia trigo. Temos a parábola do fermento, onde Jesus vai dizer que um pouquinho de fermento leveda a massa. Temos Jesus mergulhado na água, quando Jesus é batizado por João o Batista, retomando ali a reencarnação, né? Lembrando que para reencarnar, esse trânsito do espírito, ele fica mergulhado em água. Temos a boda de Caná, onde Jesus transforma vinho em água, remetendo ao espírito, porque o vinho é o sumo da uva, né? Tem que ter a videira, tem que ter a uva, e a uva ela é pisada, esmigalhada, amassada, machucada, e sai o sumo da uva, né? Que é o vinho. As bodas de Caná nos remete ao espírito, que é a parte mais delicada e importante de toda a uva. Vamos ver também a multiplicação dos pães. Esse aí já está direto, são pães com que Jesus alimentou a multidão. E Jesus, com alguns pãezinhos e alguns peixes, Jesus alimenta uma multidão. Jesus parte e reparte o pão. Parte e reparte o pão. E vamos ver também quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. O sal, uma pitada de sal, ele dá o gosto, ele modifica um alimento, ele transforma um alimento. Então, são aí os elementos básicos para se fazer um pão, e que nós vemos aí de uma maneira muito tranquila nas parábolas de Jesus, nos acontecimentos da vida de Jesus. E com que
fazemos o pão? Qual a ferramenta utilizada para fazer o pão? Literalmente, usamos as mãos. Metemos a mão na massa para amassar, para transformar e para fazer o pãozinho, modelar. E ele ainda tem que ir para o forno, ele ainda tem que ser assado, ele tem ainda que ser levado ao fogo quente, aquilo que vai purificar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus se identificando. Ele se identifica como pão. Um elemento simples, um alimento simples e puro, que todos podem usar e que vai alimentar o corpo físico. Mas Jesus, ele, embora faça um paralelo com o pão físico que alimenta o corpo, ele é o pão divino, o pão que alimenta o espírito imortal. Mas tu, Belém, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós vemos essa passagem em Miqueias, 800 anos antes de Cristo. Miqueias, um profeta, já profetizava a vinda de Jesus em Belém. Aquela época ela chamava Efrata. E ele vai dizer que lá, naquela cidadezinha pequena, entre as milhares de outras cidades da redondeza, vai nascer aquele que vai reinar em Israel. Israel aqui, lembrando a humanidade. E cujas origens desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que ele quer dizer aqui? Que Jesus, nós não sabemos a origem dele, quando iniciou a caminhada desse Espírito. É desde a eternidade, porque nós já o conhecemos como um Cristo. Nós sabemos que leva milhares e milhares de anos para sair de um reino para o outro. Então, é de uma eternidade, né? E ele é o Cristo co-criador da nossa terra, o nosso governador. Então, para Miqueias, ele é desde a eternidade, mas não é, ele foi criado simples e ignorante, como todos nós. Porém, remonta a eternidade, porque é muito longo essa distância de Jesus para nós. E Miqueias dizia isso 800 anos antes de Jesus. Belém, ou Efratas, né, onde nasceu Jesus, fica a 110 quilômetros de Galileia. 110 quilômetros. É a cidade de Davi. Veja bem, de Davi, porque Davi viveu ali. Davi fundou essa cidade, o rei Davi, o grande rei Davi, e ele viveu nessa cidade. Veja bem, Maria e José viviam em Nazaré, na Galileia. José anda 110 quilômetros saindo da Galileia para Belém, com Maria grávida, para atender o recenseamento. Todo homem, todo hebreu, tinha que ser do sexo masculino, deveria, naquela época em que Jesus nasceu, atender o recenseamento na sua cidade de origem. Então, José é nascido em Belém, porque ele vai para Belém. 110 quilômetros com uma mocinha, uma jovenzinha grávida. E Jesus nasce em Belém, na cidade de Davi, dando cumprimento à profecia de Miqueias e todas as outras profecias de Isaías, que fala da vinda do Messias, do tronco de Davi.
Belém significa casa do pão. Beit-Lehem em hebraico e Beit-Lehem em árabe, a pronúncia é a mesma, significa casa do pão. Por quê? Naquela época em que resolveram chamar Efrata de Belém, é porque havia muitos campos de trigo. Campos de trigo. Nós acabamos de dizer aqui que trigo é uma semeadura divina. E em Belém havia muitos campos de trigo. Bethlehem, casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão. E ele diz que ele é o pão que veio do céu. O pão que alimenta a alma. Jesus é o pão para o espírito de vida eterna, o alimento divino para toda a humanidade. O pão para o espírito de vida eterna. Todos nós, criaturas divinas, devemos alimentar desse pão. E também ele é o pão para toda a humanidade. Humanidade que para nós é algo ainda incompreensível. Nós sabemos que Israel se remete à humanidade. Mas o que é a humanidade? Que extensão tem ela? Nós ainda não sabemos. Mas Jesus é o divino alimento para toda a humanidade. Companheiros, vem do latim companis. Aquele com quem nós dividimos o pão. Companheiros são aqueles com quem nós dividimos o pão físico, o pão, alimento divino. São aqueles que confiamos o suficiente para sentar em nossa mesa e dividir nossas ideias, vitórias, derrotas ou um simples pedaço de pão. Então, vamos raciocinar nesse pedacinho aqui. Diz aqui que companheiros, companes, vamos imaginar aqui uma mesa, não uma mesa como a nossa, uma mesa ocidental, cheia de pratinhos e cadeiras do lado, mas vamos lembrar aqui da mesa em que Jesus se servia. Uma mesinha pequena, tosca, baixinha, onde todos se sentavam ao redor. Um prato aqui cheio de pão, ou com um pão só, não sei como era feito os pães. E uma vasilha de caldo, que poderia ser um caldo de peixe, mas era um caldo. O chefe da casa é aquele que divide o pão, que pega o pão, tira pedaço e reparte o pão. Jesus fazia este papel. Era ele que pegava o pão, que partia o pão e repartia entre os seus discípulos. Tanto ele tinha uma maneira característica que na estrada de Emaús, quando ele aparece para os seus discípulos, ninguém o reconhece. Só vão reconhecê-lo quando entram ali num determinado lugar e vão se alimentar. Então, Jesus pega o pão, parte o pão. Nesse momento, os seus discípulos, aqueles 2 discípulos, reconhecem Jesus pela característica com que ele partiu o pão. Então, voltando aqui à mesa de Jesus, ele parte o pão, reparte o pão, e todos vão se alimentar daquele pedaço de pão. Como é feito? Não tem talher, não tem pratos. Tem o pão na mão e uma vasilha de sopa, de caldo, e todos mergulham o pão dentro daquele caldo. Nesse instante, todas as mãos se tocam. Companheiros. Isso é ser companheiros. É dividir as nossas ideias. Será que nós temos companheiros? Nós sentamos à mesa e dividimos as nossas ideias? Temos com quem dividir as nossas ideias? Hoje em dia não se divide ideias, porque as ideias são vendidas. E as vitórias?
também não se divide em vitórias, porque as outras pessoas vão ficar com inveja, então vamos agora esconder a nossa vitória. E as derrotas? Nem sempre temos com quem dividir nossas derrotas, muito menos o nosso pedaço de pão. Jesus tinha 12 companheiros, aqueles 12 que nós chamamos de apóstolos, que com ele sentavam à mesa e com ele dividiam o pão, dividiam a sopa, o alimento. Jesus repartia o pão e eles dividiam o alimento. Companheiros são aqueles que comem do mesmo alimento. Jesus se alimentava da vontade do Pai. Esse era o alimento divino, o alimento de Jesus. Mas o alimento dele era tão grande que transbordava. E todos aqueles que se encontravam ao seu redor, na sua vibração, também se alimentavam do seu alimento. Companheiros são aqueles que alimentam da palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna, podemos resumi-la em Jesus. Ele é a palavra de vida eterna. Ele é o Logos, o Menhá, em hebraico. Ele trouxe, ele representou, ele foi a própria palavra representada. Companheiros são aqueles que distribuem o que sobra da sua mesa. Se na nossa mesa, se na mesa de Jesus, vamos ver a mesa de Jesus, o alimento de Jesus era fazer a vontade de Deus, aqueles que com ele alimentavam, recebiam a sobra, porque transbordava dele. Era a sobra. Não a sobra pejorativa, mas aquilo que transbordava. Então, Jesus estava distribuindo aquilo que vinha para ele em abundância. E nós? Nós também recebemos em abundância. Nós também recebemos as graças divinas em abundância. Estamos distribuindo aquilo que nos sobra, aquilo que nos preenche e derrama? Companheiros são aqueles que fazem uma plantação e colhem em círculo. São aqueles que fazem uma plantação e colhem em círculo. Plantação nós fazemos diariamente. Diariamente estamos plantando. Plantamos palavras, plantamos ações, plantamos ideias. E nem sempre a nossa plantação é boa. Mas nós vamos colher. Vamos plantar, é da lei que se plante e que se colha. Nós vamos colher em círculo. Vamos ver o que é isso em círculo. Moisés e as leis. Moisés libertou o povo hebreu do Egito, mas Moisés não libertou apenas o povo hebreu. Ele libertou todo aquele povo que estava sendo escravizado no Egito. E ali havia vários povos, não apenas hebreus. A libertação é para todos. E ele retirou todo aquele grupo de pessoas, foi em direção a Canaã, com um grupo de pessoas diferentes. Possivelmente tinham hábitos e falavam de maneira diferente. Então, Moisés, ele é um legislador. Ele recebeu as leis divinas, que nós chamamos de 10 mandamentos. São leis divinas. Mas ele também teve que legislar, colocar ordem naquele grupo, que com ele transitava em busca da cidade de Canaã. Canaã é uma cidade, ela existia, é a cidade dos cananeus. E ele pretendia que levar aquele povo que ele retirou do Egito para Canaã. E conta-se a história que ele ficou 40 anos no deserto. Veja bem, de Egito a Canaã são 425 quilômetros. Então, não levaria 40 anos. Esse número 40, ele é um número cabalístico que encontramos o tempo todo
no Antigo e no Novo Testamento. E existe uma forma de compreendê-lo, que a quem mais explica ele é a Kabbalah hebraica. Mas, de uma maneira geral, ele significa muito tempo. Tempo, bastante tempo. De maneira geral. Porque a Torá, ela tem 70 faces. Então, nós não vamos compreender uma coisa apenas por um ângulo. Não pode ser fechada. Ela tem 70. Essa é uma maneira geral de compreender esses 40 anos no deserto. Significa que levaram bastante tempo neste deserto. E este deserto também não era bem deserto. Não era bem deserto, não. Porque plantava-se no deserto. O pessoal que ficou muito tempo num local, ou melhor, transitando, porque eles estavam em trânsito, tem que comer. A princípio, desceu o maná do céu, que alimentava os corpos por um dia. No outro dia, o maná. Mas, com o tempo, aquele grupo precisava plantar. Ao saírem do Egito, Moisés ordenou que todas aquelas pessoas levassem todos os seus pertences. Todos os seus pertences. Isso aí também nos remete à desencarnação. Nós levamos, quando desencarnamos, quando vamos viajar, nós levamos a nossa malinha com todos os nossos pertences, que são nossas boas e as nossas más ações. Esses são os nossos pertences. E aquele povo tinha os seus pertences, uns mais, outros menos. E dentre os pertences, eles tinham sementes. Sementes de trigo, porque era o alimento natural daquele período. Então, tinha que plantar. E uma das leis, que está em Levítico, Levítico é um livro de leis, era que todo homem, toda criatura ali que estava em trânsito com Moisés, plantasse em quadrado. Plantasse e colhesse em redondo. Por quê? Porque redondo em círculo. Por quê? Porque alguns tinham sementes. Tinham bastante sementes. Outros tinham poucas sementes. E outros não tinham semente nenhuma. Mas todos tinham que comer. Então, a plantação deveria ser em quadrado e a colheita em círculo, para que sobrasse as laterais, para que aqueles que não tivessem sementes também se alimentassem. E quando nós falamos aqui do deserto, também existem várias maneiras de se compreender esse deserto. O deserto aqui é mais espiritual do que realmente material, embora eles tenham andado, sim, no deserto, né? Mas aqui tem todo um sentido espiritual. Então, vamos ver a colheita. Veja bem, olha o quadrado, olha a plantação e vejam só o tamanho da colheita. É muita colheita. É muita graça divina que jorra sobre nós. A colheita é enorme. Então, aqueles pedacinhos, aquelas beirinhas, não faria falta nenhuma. E alimentaria também aqueles que não tinham as suas sementes para plantar. E companheiro é aquele que planta e colhe em círculo, porque ele se alimenta, ele tem uma zona enorme de alimento e alimenta também o seu companheiro. Observem, e a colheita é enorme, ela é enorme. Vamos observar as nossas plantações, porque ela é enorme. E o que nós devemos plantar? Palavras, ações e exemplos, para que tenhamos uma colheita enorme e boa. Moisés libertou o povo hebreu, aqui significando todos os povos da terra. Naquele momento não era só hebreus, naquele momento tinha vários outros povos, mas o povo hebreu, que costuma-se dizer que Jesus veio para o povo hebreu, isso é bíblico, inclusive,
Esse povo hebreu significa todos os povos da terra. Então, a libertação, aquela que Moisés fez com aquele grupo de pessoas, foi para todas. A libertação que Jesus nos traz também é para todos. Moisés trouxe o maná. Aliás, com Moisés veio o maná. Deus mandou o maná, o pão que desceu do céu, que alimentava por um dia aquelas criaturas. E Jesus é o pão que veio do céu, vindo por Deus, que desceu do céu para alimentar o Espírito eterno. É o alimento da reencarnação. Por que alimento da reencarnação? Se reencarnação é uma coisa material. É o alimento divino que sustenta a nossa reencarnação, que sustenta o ser enquanto ele está reencarnado, enquanto ele está fora do seu agrupamento espiritual, do lugar de origem, o seu lugar de origem. É aquele alimento. Sem Jesus, sem esse alimento que veio do céu, a reencarnação ficaria muito difícil. Jesus é o pão da vida eterna, o pão que alimenta a vida pela eternidade. Nós somos criaturas, fomos criados, mas a partir daquele instante em que fomos criados, nós temos vida eterna. E Jesus é a libertação de toda a humanidade. Como dissemos, humanidade não significa só o povo da Terra. Ela é muito abrangente e fica difícil a compreensão dessa extensão. E Jesus é a libertação de toda a humanidade. Com Emmanuel, na revista Reformador, ele vai nos dizer: abracemos nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da Terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Jesus, o enviado divino, o governador espiritual da Terra, se compara ao alimento mais simples, ao pão, o alimento mais puro. Para aquele momento era o alimento mais puro. Era feito ali de coisas muito naturais e ambiente, do momento, né? Era plantado por aquelas pessoas que ali viviam. E Jesus se compara, o tempo todo ele se compara a alguma coisa que acontecia, que aquele povo vivenciava. É o cordeiro, é o pão, é o alimento. Ele fala de várias situações em que aquele agrupamento conseguiria compreender, porque era a vivência deles, eles vivenciavam aquele mundo. É a plantação, né? A água pura, o poço, são diversas as colocações de Jesus que se referia àquele momento, daquele agrupamento, daquele povo hebreu. E encerrando, falamos pouco hoje, encerrando, Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é o que nós desejamos a todos vocês. Que todos nós, aqui, encarnados e desencarnados, nos alimentemos deste pão vivo que desceu do céu, jorrou sobre nós, suas bênçãos, suas luzes, e tem nos encaminhado, e tem nos auxiliado nessa transformação, nesse movimento que fazemos reencarnatório, esse movimento de viagem. Estamos viajando de volta para o aprisco. Desejo a todos vocês, nesse momento de transição,
que confiemos mais em Jesus, que compreendamos mais Jesus e que nos alimentemos mais de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.